Gente, olha só, então vamos dar andamento. Ah, na nossa cidade aqui, nós precisamos seguir alguns afastamentos, né, mínimos. Essa seção aí, a seção 4 de afastamentos, tá? Isso aí, cada cidade, ela tem algumas normas que são bastante específicas. No caso nosso aqui, nós temos que afastar todos os quatro lados do prédio, não podemos colar a construção, salvo quando a parte que estiver enterrada, né? Ou se não o térreo ainda pode ser colado, salvo algumas exceções, tá? Mas basicamente nós temos que afastar pelo menos 3 metros da frente, tá? 2 metros laterais e também 2 metros de fundo, com alguns detalhes. Eu vou abrir um projeto aqui para a gente poder, né, poder ver aqui juntos. Esse aqui é um predinho que a gente está executando. Olha só, isso daqui é meu nível térreo, tá vendo? Eu tenho ali dois apartamentos, né, 101 e 102. Ah lá. Então, olha só, a minha primeira parede, estão vendo aqui? A minha primeira parede ela tem que ter um afastamento aqui de 3 metros do muro, né, da testada do terreno. Então, um afastamento ali de 3 metros. Agora, no pavimento superior, eu não preciso desse afastamento de 3 metros. O afastamento pode ser de 2. Então, tá vendo aqui a projeção do prédio? Olha só, o pavimento de cima, ele cresce um pouco, tá vendo? Olha lá, o alinhamento do térreo, tá dando para ver aí? Alinhamento do térreo e aqui a frente do lote, tá vendo? É onde o apartamento de cima cresce. Agora, as laterais, né? Se for uma casa, por exemplo, eu tenho que ter um afastamento mínimo de 1,5 m, tá? Agora, se for um prédio, esse afastamento ele vai passar para 2 metros a partir do sexto metro de altura. Se eu tiver dois pavimentos para mais, eu vou ter que ter um afastamento de 2 metros. E se eu passar de 12 metros de altura, eu vou ter que dar mais um afastamento de 50 centímetros a cada pavimento, tá? Que vai dar aquele efeito escadinha que nós conversamos, né? Então vocês vão perceber aqui o seguinte, olha só. Aqui eu fiquei aqui com esse afastamento, tá vendo? Um solário de 2 metros. Ah lá, o pavimento de baixo, deixa eu pegar uma cota aqui só para vocês verem aí rapidinho, olha lá. Então olha lá, ó, tá vendo? 2 metros, né? 2 metros de afastamento, esse aí é o mínimo aí que nós temos que ter, né? Só mudar a cota aqui certinho, tá? E de cá também. 2 metros, aí eu tenho que ter 2 metros e 30, 2 metros no fundo também do terreno. Aí nesse caso aqui o que acontece? Lembra aquele negócio que eu falei que eu preciso de área permeável no prédio? Olha só, isso aqui é a minha área permeável, tá vendo? Então, para eu conseguir atingir a área permeável, né, necessária, o que eu tive que fazer? Eu tive que aumentar o afastamento do fundo para me ter aqui uma área maior. Então, olha só, aqui tem um aterro, né? Isso aqui vai contar como área descoberta, área permeável, tá vendo? Olha lá, a área permeável do prédio. Então, somando isso daqui, olha só, esse lote aqui ele tem 348, aqui ó, 346 metros quadrados, né? Ele tem aqui 346 metros quadrados. A nossa área permeável deu 70 metros quadrados, deu 20,12%. Estão vendo? Então a gente tem que garantir, tá? Essa área permeável, senão a gente não consegue fazer, né, a aprovação. Então olha só, já até aproveitando para passar, esse aqui a gente não teria chance de passar em sala de aula. Esse daqui é um projeto em fase de não em fase de aprovação, esse aqui já está aprovado, tá? Mas isso aqui é o que as prefeituras exigem que a gente faça para aprovar. Então, a primeira coisa, lá, uma planta de situação, né? Aqui a gente aproveita a situação em cobertura na mesma planta, né? Então, olha só, esse aqui é o lote, né? Posicionado do jeito que ele tem que ser. A projeção do prédio está aqui, né? O degraus de escada. Então, uma vista de cima lá. A distância né, da obra até a próxima rua, ele está localizado aqui, ó, dentro da cidade, né? Então tá ali. Aí depois eu venho as plantas baixas, olha lá, subsolo 2, né, o subsolo 1. Esse prédio tem 2 níveis de subsolo, disposição das vagas de garagem. Aí eu tenho aqui pavimento térreo com os apartamentos 101, 102, 201 e 202 e o 301 e 302 também, tá vendo? São 2 níveis iguais. E depois passa para cima, tem um 401 e tem uma área externa aqui. Ah, mas por que não tem um apartamento? Porque a prefeitura não deixou. Ah, mas por que a prefeitura não deixou? Como assim? Porque pela área do lote, esse lote aqui ele tem 346 metros, se eu pegar isso e dividir por 50,
dá 6, alguma coisa, dá 6,8, não sei, né? Então, olha só, vamos fazer aqui rapidinho. Se eu pegar ali, ele tem 346,80 dividido por 50, dá 6,94, né? Então a prefeitura arredondou, deu uma colher de chá, arredondou e deixou a gente fazer 7 apartamentos, tá? Então 7 unidades. Os cortes, tá vendo? Corte C, o corte B, cadê o corte A? Tá aqui, ó, tá vendo? Mostrando aqui todo. Aí eu tenho ainda uma fachada lateral do prédio, né? E aqui eu tenho uma fachada frontal. Então, assim, é um projeto simples, básico, mas mostra certinho o que tem que ser feito para fazer a aprovação, estão vendo? E aqui está ele, ó. Tá lá dentro da folha, né? Projeto de arquitetura, aqui os dados todos, né? Então, tudo aquilo lá está aqui dentro do layout. Né? Para quem já teve disciplina de CAD sabe muito bem o que a gente está fazendo. Quem não teve ainda vai ter essa disciplina de CAD aí para frente. Vai aprender certinho a mexer nessas coisas todas. E aqui, olha só, sobre as vagas de garagem, né? É o nosso próximo assunto aqui, ó. Nós temos que ter vagas de garagem também. Olha lá, são 15 metros quadrados de vagas de garagem para cada unidade habitacional. Pode ser 12 metros quadrados para cada 2 unidades de edificações residenciais em certos locais, que são as zonas de interesse social, cuja unidade, cujo apartamento tenha menos de 60 metros quadrados. Então, olha só, é possível ter aí vagas com 12 metros quadrados também, estão vendo? Só que é o que acontece, a nossa vaga aqui, ela ficou com... Gente, eu tô tossindo, mas não é corona não, tá? Pelo amor de Deus. Olha lá, a nossa vaga, ela tem 2,50 por 5 metros. Olha lá, 2,50 por 5 metros, 2,5 vezes 5, nós temos 12,5 metros quadrados, né? Só que, na verdade, a nossa vaga vai ter até um pouquinho mais do que isso. A gente consegue atender a norma, tá? Para o tamanho do nosso apartamento aqui. Mas olha só, a nossa vaga tem aqui 269, tá vendo? Então, assim, nós temos mais do que essa determinada área lá. 268 e assim por diante, tá? É obrigatório ter uma vaga de garagem para cada apartamento, tá? Isso é obrigatório. E é isso daí, tá? Cada lugar tem uma situação diferente, ok? Se for lojas, por exemplo, você tem que ter uma vaga de garagem para cada X metros quadrados. Olha só, edificações não residenciais acima de 100 metros quadrados, será observada uma vaga de estacionamento por no mínimo 12, né, de no mínimo 12 metros quadrados para cada 50 metros quadrados de área construída. Então, passou dos 100 metros, eu tenho 200 metros ali, eu tenho que ter X vagas de garagem para cada 50 metros que são construídos, ok? Nós vamos mudar o tema aqui agora, vamos começar a falar... vou só finalizar aqui, olha só, falando da aquisição do terreno, tá? Isso aqui ficou faltando na última aula. Então, olha só, a qualidade do terreno, né? O que o terreno tem que ter, né? Para você aprovar a compra do cliente lá pelo seu terreno, o que você tem que observar, o que você tem que auxiliar o seu cliente. Eu gosto de falar sempre o seguinte, a nossa disciplina aqui de tecnologia, né? Você está recebendo o cliente no seu escritório e fazendo todo o processo de compra com ele, construção, execução e entrega final, né? Para isso nós temos a disciplina de tecnologia 1 e tecnologia 2. Então, olha só, primeiro, as dimensões têm que estar de acordo com o que você pretende construir, né? Como que vai saber isso? Esse daqui, olha, você vai lá na prefeitura, você vai pegar, né, o que nós chamamos de informações básicas do seu lote e vai vir com isso daqui, olha só. Vai vir as informações básicas aqui do seu lote. Deixa eu só pegar aqui, aqui, ó, aqui, olha só. Isso daqui são as informações básicas do lote, ó. O computador está um pouquinho lento para abrir, tá? Mas olha só. Olha lá, informações básicas, tá vendo? Então, rua, lugar, tal, tá vendo? Isso aqui é o que tem lá na prefeitura, é o que a prefeitura me libera. E aí a prefeitura ainda vai me liberar aqui o seguinte, olha, cadê? Epa. Olha lá, as características do imóvel, tá vendo? O endereço, a área do lote, atestado do terreno, olha, 12.28, onde que ele está localizado, olha, qual que é o macrozoneamento? É a zona urbana, a macrozona é a zona mista, coeficiente de aproveitamento máximo foi 2,5, tá vendo? Então, olha só, 346,8 vezes 2,5, 867 metros quadrados, esse é o máximo que esse lote aqui pode construir,
Tá vendo? O prédio máximo 867 metros. E se você pegar lá os 346,8 dividido por 50, dá as 7 unidades que nós... Aqui, ó, tá vendo? As 7 unidades, ó. Permeabilidade de 20%, vezes 0,2. Então, ele tem que ter quase 70 metros quadrados de permeabilidade, né? E os afastamentos, olha só. O frontal, afastamento frontal de 3 metros. Estão acompanhando aí? Aqui, ó, afastamento frontal 3 metros. Isso aqui é a partir da primeira parede, né? A partir do muro que fecha o passeio, né? Que fecha a calçada. A lateral e fundo 1,5 m, para altura menor que 6 metros. E se for maior do que 6 metros, aí são 2 metros, né? E a altura da divisa, 6 metros. Aí bacana, olha só. Área mínima de parcelamento, área testada e por aí vai, né? Então isso daqui é a informação básica desse lote. Olha lá, qual setor que ele está, olha lá, zona 10, setor 10, quadra 1D, né? Lote, local. E isso daí, olha só, quando eu venho aqui para a planta do prédio, o que acontece? Eu pego isso daqui, olha, e coloco isso tudo aqui. Cadê ele? Olha lá, setor, zona, quadra, tá vendo? Lote, zoneamento, tem que vir tudo para cá, tá vendo? Então tá tudo aí, ó. Tá? Então você tem que conferir isso tudo. Tem que observar se ele tem necessidade de movimentação de terra, muito ou pouca. Se o terreno está num brejo ou não, facilidade de acesso, se os carros chegam nele ou não chegam, né? A fundação, vai dar fundação profunda, rasa, né? Você tem que prevenir o seu cliente disso, explicar isso para ele. E alguns cuidados também com a escritura, verificação de cartório, registro de imóveis, né? É muito comum a gente ver o pessoal vendendo lotes que não são deles, né? Então, assim, tem muito picareta por aí. Tem que observar isso aí tudo, ok?